Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Nilson Duarte Costa. Ele é presidente da UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa instituição, a UGT, e também vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual das centrais sindicais no Brasil após a reforma trabalhista. Nilson, seja muitíssimo bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco. Agradecida em nome do Movimento Sindical de Petrópolis por você ter despendido do seu tempo para conversar um pouquinho com a gente. Ok, bom dia a todos. Então, eu gostaria, primeiro agradecer a oportunidade de poder estar conversando com você, uma jornalista de primeira na nossa região, e que eu tenho certeza que estende não só para aqui, mas para o estado do Rio, para o Brasil. É uma TV que ela tem sinais em diversos estados e municípios e estados, né? Claro. E dado a importância de poder ter essa oportunidade de conversar um pouco e dizer um pouco sobre a situação que nós passamos, sem contar com a questão da pandemia. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Nilson Duarte Costa, como você mesmo já falou. Eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada Intermunicipal do Rio de Janeiro, representando 41 municípios. Sou presidente da União Geral dos Trabalhadores, da UGT, que hoje nós temos 102 sindicatos no estado filiado, de diversas categorias. Sou também secretário-geral da Federação Nacional da Construção Pesada dos Trabalhadores. Sou representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Construção Pesada, sou secretário de Relações Internacionais, e sou também conselheiro global da ICM. A ICM é a Internacional da Construção e Madeira. É uma federação internacional que trabalha fundamentalmente com o problema do trabalho decente, do respeito ao cidadão. Eu sou conselheiro global na América Latina e Caribe. Então, estou à disposição para suas perguntas, das suas dúvidas, dos questionamentos, nesse bate-papo que eu acho de uma suma importância a gente poder estar levando para as pessoas que não conhecem ou conhecem pouco daquilo que nós vamos conversar hoje. Maravilha. Okay? Hoje a gente vai ficar um pouco restrito na UGT, para a gente entender um pouco dessa instituição e para os nossos trabalhadores conhecerem a instituição em si. Então, vamos começar pelo básico. Queria que você explicasse o que é a UGT. Então, a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, é uma central sindical que foi fundada em 2007. É a mais nova recente central. É uma central que ela trabalha com a bandeira da questão da unidade, da questão social, solidariedade. Ela trabalha não só com o movimento sindical em um todo, que o principal é o movimento sindical, mas também com as associações cooperativas. Ela abre espaço para todas as entidades organizadas, para estarem filiadas, para trabalharem junto com um princípio único de defesa do trabalhador. Essa aí é a central sindical nossa, que eu passei por outras centrais antes da fundação dessa central, e depois vim para ela por causa dos princípios que ela tem com responsabilidade de tratar não só a população, mas o trabalhador em si, né? no direito, na luta pelos direitos, para fazer com que as empresas cumpram as suas obrigações com relação aos compromissos, às convenções coletivas. Então, a UGT é uma central fiscalizadora e ajuda em muito as entidades quando dá suas necessidades. Então, essa é a nossa central sindical, que eu tenho muito respeito pelo presidente Patá e a nossa diretoria. Eu sou o presidente do Estado
Eles tinham, antes da pandemia, as reuniões mensais em São Paulo, para tratar as organizações. Eu levava as mensagens dos filiados do Rio de Janeiro, como dos outros estados, os companheiros também presidentes levavam as necessidades de seus estados para essa reunião mensal. Infelizmente, nós fomos bloqueados pela pandemia, pelo vírus, Sim. o convite está aí, e isso ficou só na base do live e do videoconferência. Nós não deixamos Exato. de manter contato, mas fazemos dessa maneira que é para a gente se manter atualizado. Com certeza. Você fez parte da criação da UGT em 2007 ou se conveniou, se filiou depois da criação da instituição? Não, eu sou um dos fundadores. Eu era da CGT, que essa CGT era antes da Revolução, do golpe militar. Essa CGT veio depois, em 1986, se reorganizar, e eu fazia parte dessa CGT, que tem mais ou menos os princípios da nossa UGT. E aí, em 2007, reuniu-se diversos grupos, né, de lideranças expressivas do Sindicato do Brasil, e resolveram fundar essa central com algumas alterações e mudanças de princípios. E foi daí que isso me chamou a atenção, e eu achei que era justamente aquilo que eu sempre defendi, e achava que essa seria uma central de mais coerência, de mais luta, de mais organização, de mais sinceridade, de mais unidade. Daí isso me comoveu e vim para fundar essa central também em 2007. Perfeito. Que confederações, federações e sindicatos podem fazer parte da UGT? Podem ser as confederações, podem ser as federações, pode ser o sindicato direto? Como é que funciona isso para o nosso telespectador de casa, que já está aprendendo ao longo dos nossos anos de programa Trabalhador em Foco, que assim, o sindicato é aquela coisa bem da cidade. A federação está ali no seu estado, então juntando os sindicatos de todas as cidades. As confederações, um pouco mais acima, juntando as federações de todos os estados, para a gente ter uma unidade e uma pirâmide de contato. Queria saber como é que funciona o processo da UGT. Quem é que pode se filiar para estar junto nesse movimento em prol do bem do trabalhador? Então, você falou muito bem da questão da pirâmide, que é a pirâmide, né? É um triângulo formado que no pico desse triângulo está a entidade de maior força de representação. Exato. Né? E embaixo no sustentáculo dessa pirâmide, estão os sindicatos. Exato. Entendeu? Entre o central que está no pico e os sindicatos, tem as federações e confederações. Então, todas as federações e confederações, elas estão filiadas a alguma central. No nosso caso, também é assim. Nós temos diversas confederações, como temos muitas federações. Então, respeitando essa pirâmide de representação. Então, todas podem, como a única abertura que houve com relação à nossa central foi a abertura para a sociedade organizada de um modo geral, que não tinha, as outras centrais não têm essa organização. E nós abrimos também, porque não poderíamos deixar esse povo sem uma representação, sem uma responsabilidade de luta, de unidade. Então, nós abrimos esse espaço. Foi daí que essa central teve um crescimento muito rápido. Hoje é a segunda maior central do Brasil, né? Mas nós iniciamos um processo, quando fundou, com 303 sindicatos, hoje nós temos 1.300 sindicatos, cresceu de 2007 para cá, 1.000 sindicatos de filiação. Foram aqueles que, alguns que não estavam filiados a ninguém, que vieram, e outros que estavam filiados a algumas centrais que acharam importante dos princípios de trabalho da UGT, que era também o que eu pensei como eu vim na fundação da central. Eu vou para lá porque acho que é ali que realmente espelha aquelas preocupações que nós temos dentro da questão de unidade, de luta, de representação, de responsabilidade e de respeito, né? Que isso é fundamental, que tudo isso tenha dentro de uma central. E a nossa abraça tudo isso, por isso que hoje é a segunda central maior do Brasil.
Com certeza. Dentre os sindicatos que fazem parte da UGT, nós temos aqui em Petrópolis o Sindicato dos Vigilantes. Meu contato Sim. com você foi através Adriano do Adriano Linhares. Linhares, que é o nosso presidente do Sindicato dos Vigilantes aqui de Petrópolis. Sim, então, sim. por isso que a gente está entrando em contato com você, para mostrar a representatividade do nosso Sindicato dos Vigilantes numa escala hierárquica maior. Agora, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador que não tem entendimento, como é que é feita uma filiação de um sindicato para a UGT? O que é necessário para que o sindicato se filie ao GT? Bem, primeiro, algumas entidades têm um estatuto, e esse estatuto, às vezes, ele diz que o sindicato deve fazer uma assembleia para autorizar o sindicato filiar alguma central. E talvez até alguma federação e até confederação. Tem estatutos que, já desde o início da fundação da entidade sindical, eles colocaram essa possibilidade no estatuto para dar direito ao trabalhador em assembleia de escolher. Né? Uhum. E tem outras que não têm no seu estatuto isso, que basta uma reunião de diretoria para tomar essa decisão. Se a diretoria achar que é importante, eles reúnem, fazem uma ata da reunião. Nessa ata específica, eles autorizam filiar central X, de acordo com a decisão daquela entidade sindical. Então, esse é o procedimento, mas junta aí o CNPJ, junta os documentos necessários que são para se formar, para se filiar à central. E pede, através de um ofício, a filiação e encaminha esses documentos como comprovação para afiliado, e a partir dali ele está afiliado. A central nossa, por exemplo, hoje, ela pagava de acordo com o número de categoria, de quantidade de trabalhadores na categoria, certo? Mas, dentro da questão da pandemia, isso reverteu-se numa situação de trouxe um valor único para todos, independente de categoria. Aqueles que possam ajudar com quantidade maior, eles fazem isso através das suas condições, né? Sim. E a entidade do Estado aí dá o recibo referente àquele valor superior. Mas na nacional, basta ele pagar R$100 por mês, e eles vão receber o boleto todos os meses da nacional, e ele vai depositar, e ele tem a representação normal, como os outros, né, das assembleias, nos congressos, eles têm a representação de votos para poder votar e ter votado. Inclusive até nas eleições da própria central. Entendeu? O procedimento é simples, isso, não tem muitas coisas a mais. É mais para dificultar. Prática, né? Mesmo, né? É verdade, isso mesmo. Perfeito. Na verdade, existe um processo de escolha, existe um processo de entendimento e existe um processo de comunhão de pensamentos. Então, assim, o sindicato comunga mais com as opiniões da UGT, então ele se filia à UGT. Se ele não comunga tanto, ele pode se filiar a outras centrais. E aí a gente tem a CUT, a gente tem a Nova Central, e essas são as que eu me lembro de cabeça. Mas existem algumas outras centrais tem 6 centrais ativas. Tem 6 centrais reconhecidas. As centrais foram reconhecidas em 2008, no governo Lula ainda. Ele fez o reconhecimento das centrais. Até ali, as centrais existiam, conversavam com o governo, com o Congresso, com o Legislativo, o Judiciário, certo. Mas não tinha poderes de decisão. A partir de 2008, aí saiu uma lei, o Lula fez e oficializou as centrais. Daí a central passou a fazer parte da pirâmide, no topo da pirâmide da central. Eram as confederações, eram as confederações que nos representavam, tá? Enquanto não reconhecimento da central sindical. Aí, após o reconhecimento da central sindical, a pirâmide entrou na pirâmide, no topo da pirâmide, a central sindical em cima, depois veio a confederação e os sindicatos embaixo, formalizando essa pirâmide. Mas a situação é essa. Hoje, a central sindical ela tem, dentro da pirâmide, a maior representação dos trabalhadores do Brasil. Perfeito. Agora, vamos lá. Na avaliação da UGT,
qual é esse momento que o Brasil vem vivendo no olhar do trabalhador? Que momento é esse que a gente está vivendo? O que vocês avaliam? Olha, o problema ele tem uma profunda situação de envolvimento político e que isso traz uma determinada insatisfação no seio da classe trabalhadora. Certo. E aí, você, como representante sindical, eu sou representante sindical há mais de 30, 40 anos, vou fazer quase isso, e eu sei o quanto o trabalhador ele reclama com relação a essas situações. E, às vezes, jogam até a culpa na gente mesmo, no sindicalista, que não atua conforme tem que ser atuado. Nós não temos poder de justiça, nós não temos poder de legislar, e não temos o poder também de mandar lá no executivo. Nós não temos esses poderes. Nós temos o poder de representar, pegar a insatisfação deles, jogar na imprensa, jogar lá no governo, jogar no legislativo, jogar no judiciário, jogar nos três poderes as insatisfações que nós estamos passando. Mas não temos poder de mandar eles fazerem aquilo. Nós temos poder de fazer isso, de receber e jogar lá e lutar por isso, e trazê-los no envolvimento de uma luta, se possível, de uma grande movimentação, de insatisfação, e dizer para ele lá que o povo está revoltado com toda a situação que está aí. Por quê? Porque tudo que vem em prejuízo, depois de você passa dezenas de anos lutando por uma melhora, por um melhor salário, melhor condição de trabalho, tratamento, trabalho decente. Você vem de décadas lutando por isso. Aí você consegue, né? Consegue às custas de que mortes, de muitas pessoas ficaram dilapidadas, muitas pessoas ficaram sem emprego, está em 14, 15 milhões de desempregados. Então, eles passam por todos esses processos e aí vai se criando essa revolta interna que transfere para a gente, que somos as lideranças sindicais. E nós temos aquelas nossas obrigações de fazer com que isso não fique só conosco, senão a gente vai infartar, a gente vai morrer, não vai conseguir, não é verdade? Então, a gente tem que jogar isso uma bola para frente. Essas são as nossas responsabilidades. Eu, como presidente da Central, eu tenho sempre passado isso para eles daqui, e quando eu sinto dificuldades maiores, eu vou para a Nacional, para puxar da Nacional a responsabilidade. Transfiro para eles, que é eles que têm coisas que eles têm que resolver. Eu falo a questão do Codefat, falar a questão do FAT, falar a questão do Fundo de Garantia, do INSS, de tudo, né, da saúde, educação, coisas que afetam profundamente o trabalhador, que eu não tenho condição de resolver no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro está até muito complicado, né? Governo, prefeito, está todo mundo caçado. Então, a representação, não se tem, na verdade, uma representação que você possa chegar junto e falar assim, olha, nós estamos juntos contigo, somos solidários ao seu governo, vamos manter a sua governabilidade, mas nós precisamos que você também veja esse lado, que é o lado do trabalhador, que produz a riqueza do país. O país é o que é, agradeço ao trabalhador, que é a mão forte, pesada, que pega e faz acontecer, faz girar a nossa economia, né? Faz o PIB subir, faz tudo, o trabalhador que faz tudo isso aí, ele sabe que é o trabalho. E aí, na hora, ele não vai dar essa atenção necessária que ele precisa, ele tem que dar. Só que ele não, tem muita gente que não vê por esse lado, vê diferente. Então, essa, às vezes, é a insatisfação que a gente sempre gostou de falar, de passar, uma das coisas fundamentais que tem que se ter é o respeito. Se tem o respeito, as outras coisas são mais fáceis de solução. Tá? Agora, quando não se tem respeito, aí nada, tudo é difícil, e aí a revolta é enorme, e aí você não consegue, infelizmente, ajudar, trazer para o trabalhador aquilo que ele merece, porque tem um bloqueio aqui na frente que desculpa. Isso. Voltou a imagem, sem problema. Estamos gravando online, são os intercursos da internet nesse novo momento. Então a situação é essa que a gente precisa ter insistência aqui,
de um telefonema aqui que estou desligando para a gente manter a entrevista. Desculpa. Sem problemas. Mas, então essa é a preocupação. E é essa a nossa responsabilidade que nós temos que cumprir na íntegra quando o trabalhador precisa da nossa ajuda. Na sua fala, eu acho muito importante a gente salientar, mais uma vez, para o nosso telespectador lá de casa, é que a gente vive um momento em que a extrema-direita está à frente dos principais poderes no que diz respeito à Câmara dos Deputados, ao Senado e também o governo federal. De forma que as pautas que são levadas pela UGT, pelas outras centrais sindicais, por mais que todos nós trabalhemos arduamente, às vezes elas empacam lá. E aí tem muito a ver com essa sua fala de que a UGT não legisla, ela não decide, ela faz toda a pressão possível, mas esbarra. O que traz de volta essa questão para o trabalhador? Na hora em que ele tem o poder do voto, ele precisa escolher representantes que, de fato, o representem enquanto trabalhador. Você comunga dessa opinião? Comungo, com certeza, com certeza. O trabalhador, ele não sabe a força que ele tem com relação à questão do voto. Ele não sabe, ele não tem noção. Porque eu vim candidato em 2018, pela primeira vez, nunca quis, porque eu sempre ajudei muitas pessoas a se elegerem dentro da própria UGT, muitos vereadores do Estado aí, a gente colaborou e conseguimos eleger. Teve um ano que nós tivemos aí, acho que 2016, parece, nós tivemos aí, acho que 8 vereadores no Estado, Rio, Caxias, Itaperuna, Campos, Macaé. Nós tivemos 8 vereadores eleitos pela UGT, pela UGT não, com apoio da UGT. Sim, mas com a força trabalhadora. Acreditando, né? Mas isso perdeu muita força, porque o trabalhador ele começou a ver, de repente, diferente. Esse governo, por exemplo, que está aí, que veio fazendo uma política 2 anos antes das eleições, contrário ao movimento sindical, contrário ao trabalhador, contrário a tudo, o trabalhador não teve visão, na época, de ter visto que ele estava sendo enganado, que ele não poderia, em hipótese alguma, votar nas pessoas que estavam mandando um recado traidor, um recado não verdadeiro, mentiroso, cheio de fakes. Então, o trabalhador não teve noção de analisar isso na hora de dar o voto dele. Não há mais tempo para o trabalhador perder acreditando em políticos que não pensam nele enquanto trabalhador. Exatamente. Isso aconteceu agora na última eleição pré-previdente, né? E vem acontecendo nas eleições até na nossa Câmara de Vereadores aqui de Petrópolis. Tá? Vem acontecendo isso no Estado e vem acontecendo na questão federal também. Por quê? Porque as pessoas estão... O presidente da República, 27 anos de deputado federal, eu não vi até hoje, na notícia, que eu sou um cara que acompanha um projeto de 27 anos de deputado federal, pelo amor de Deus. Ninguém viu. Que isso, cara? E o cara vem presidente... Um bom nome. Isso sim. Vem presidente ainda ser caracterizado como um mito, rapaz. Que é isso? Não existe isso. Não existe. Entendeu? Então, está aí as provas, aí, rachadinha, com casa de 6 milhões de Brasília. A imprensa está mostrando tudo, só não vê quem não quer. Verdade. Então, e tem mais. Nós fomos acometidos por um problema muito sério na reforma trabalhista de 2017. Sim. Que estava prontinho para fazer pelo Temer, esperando só o impeachment da Dilma, para jogar isso aí, para cortar a condição dos efeitos de poderes do sindicato que foi conquistado ao longo dos anos. Né? E fez lá uma CLT, mudou uma série de artigos da CLT, fazendo com que as empresas passariam a negociar direto com o trabalhador sem sindicato. Não existe isso, só no Brasil. A força da coletividade. Então, só no Brasil, todos os países que eu conheço acho que os 30 países, eu
participei com discussões sindical e não vi nunca em país nenhum desses daqui o governo se intrometer nos direitos do trabalhador de luta que estava na Constituição e estava na CLT. Eles foram lá mudar isso aí porque tinha que tirar poderes do sindicato. Governo nenhum passado nosso que fez isso, nem os militares. Nem os militares, enquanto 21 anos eles fez esse governo que está aí agora. Então, cortar, cercear o direito, a condição de você poder defender. É isso que eles queriam fazer. Calar a boca do movimento sindical. Pior do que o AI-5. Pior. Isso é pior. Mas isso nos deixou... Não é isso? Não nos calaremos. Isso nos deixou muito preocupado, né, com esse futuro que a gente poderia ter. Eu, como representante, eu tive 9 anos lá em Genebra, todos os anos eu ia representando a minha central e a ICM, que é a internacional, defendendo o trabalho decente, que cada um vai lá e vai com uma responsabilidade de defesa. E eu abracei essa ideia que o trabalho decente ele tem um leque enorme de funções. E lá dentro são 157 países dos 196 que existem no planeta. Lá dentro, 157 países, nenhum daqueles países, todos que é na OIT, mas tem lá a ONU junto, tem lá as discussões de uma série de até a OMS participa dessa discussão, essa Organização Mundial de Saúde. Então, essas entidades que mexem com o problema da vida, tá, participam dessa discussão. E lá não existe, nesses 157 países, não teve nenhum dos países que tivessem a posição que o Brasil teve com relação à questão contra o trabalhador. Nenhum desses países. Olha, tem países duros, países de ditadura, etc., que estão lá. Alguns países da África que dizem que a pior coisa dos caras são o respeito. Eles têm respeito. Eles sentam, discutem e levam a representação de governo, trabalhador e empresas. Cada país leva governo, trabalhador e empresa para representar cada país. Então, o Brasil também não é diferente. E a gente lá entrava como representante aqui, colocando as questões das práticas antissindicais no Brasil, e o governo que estava presente estava dizendo não existe prática antissindical, isso é mentira, entra nas contestações. E isso, às vezes, vai para um plenário que fica para o presidente da OIT para dar uma posição depois definida em relação a isso. Aí forma-se uma convenção, chamada convenção, de dar um número, né, para mandar uma mensagem para o país. Eles não obrigam, mas mandam uma mensagem tipo de um repúdio, tá, dessas ações que são ações contrárias ao cidadão. Então, o cidadão tem que ter respeito ao cidadão. Então, eles mandam essa mensagem. Aí chega aqui e depois eles vão aí, os trabalhadores, foi o trabalhador que defendeu isso lá. Então, é assim que deveria ser, e deveria, todo governo que aqui tivesse, deveria ter esse conceito que todos tiveram, inclusive, eu falei, inclusive os próprios militares. Mas esse governo não, esse governo veio totalmente ao contrário de tudo. É uma extrema-direita que não tem visão para isso, que o trabalhador é que pega na ferramenta, não é eles. Eles só falam, discutem, aprovam, fazem projeto. O trabalhador pega nas ferramentas para criar, para produzir, para fazer o país crescer e para gerar riqueza. É isso. Nilson, queria te agradecer de verdade, nosso tempo do programa já estourou, mas a gente com certeza vai voltar a se falar para entender um pouco mais de todo esse trabalho que você vem fazendo, não só à frente da UGT, mas de outras instituições que, em via de regra, representam o trabalhador, tanto no Brasil como fora dele. Muitíssimo agradecida pelo seu tempo. Foi um prazer. Eu fico agradecido também a oportunidade, foi muito bom o bate-papo, estou à disposição para outros. Estou na pandemia, estou em casa, estou me sossegando aqui, porque a minha idade está na faixa de Gaza, então eu não posso estar bobeando aí, não, porque ele está pegando e não está dando colher de chá, não. Está mandando para o espaço. Mas pela internet a gente consegue gravar e conversar.
Obrigada, foi um imenso prazer. Que eu estou me preservando e estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você de casa com a gente. Dá um abraço no Linhares, tá? Dou sim, pode deixar. Obrigada a você que ficou com a gente nesse mais um programa Trabalhador em Foco, e a gente volta em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Até lá. Obrigado.